Olá, meus queridos, paz do Senhor. Meus irmãos, ainda dentro do assunto festas, tá? Só que hoje a gente vai dar um zoom dentro da Páscoa. Na verdade, nem é dentro da Páscoa, né? É apenas uma das maneiras de se alimentar da Páscoa, né? Então, são várias maneiras de se alimentar. Então, eu quero estar falando aqui um pouquinho da Páscoa, tá? A gente falou no vídeo anterior sobre as 4 festas, que restam 3 festas ainda a se cumprir na igreja, no corpo de Cristo. Falei bastante da Páscoa, mas não da maneira que eu vou falar hoje. Assim como no outro vídeo anteriormente, que eu também falei de Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, né? Então eu quero falar hoje da Páscoa, mas de uma maneira diferente, tá? No caso, para quem está nessa fase, vamos dizer assim, né? Nessa fase de comer a Páscoa, né? Eu ainda estou nessa fase. Eu reconheço que eu ainda estou nessa fase de comer Páscoa, entende? Que é a primeira fase ainda, né? Na verdade, todos nós precisamos reconhecer isso sempre, né? Não só quando a gente atingiu lá a 7ª festa, né? Mas que esse espírito de humildade em reconhecer que somos falhos, limitados e dependentes de Deus, tem que sempre estar queimando e ardendo dentro do nosso coração, tá bom? Então o texto hoje que a gente vai ler, eu separei um texto aqui em 1 Coríntios, que Paulo fala do culto da Santa Ceia, um versículo só, né? E também uns 3 ou 4 versículos lá nos Evangelhos que Jesus também vai tratar deste momento, tá? De alimentar da Páscoa, que vai dizer assim, 1 Coríntios 11, 29 e 30, eu falei mas é 2 versos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos doentes e fracos, e não poucos os que dormem. Então Paulo está fazendo uma advertência na questão de se alimentar com a Páscoa, né? Que é o culto de Santa Ceia, né? E ele tem um contexto grande, tá? Tem um contexto grande para a gente examinar, mas a gente vai examinar só essa partinha. Por isso que eu falei que é uma das maneiras, né? Mas tem outras coisas para estar falando futuramente. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é como que a gente vai discernir o corpo. Isso é muito importante, discernir o corpo, né? Como que a gente discerne o corpo? Já que a gente vai tratar disso, né? Como que eu faço para discernir o corpo? A outra parte é dos fracos, doentes e não poucos os que dormem, né? Então, quando Paulo fala que tem gente dormindo no corpo, ele está falando justamente das 10 virgens. Não tem 10 virgens lá? E as 10 virgens vão adormecer, vão dormir. De repente alguém vai acordar, melhor, alguém que não dormiu, né? Alguém que ficou acordado, vai dar o grito para despertar as 10. Porém, só 5 vão acordar. As outras 5 não vão acordar, né? Então, você observa que naquela parábola, né? Uma coisa terrível está acontecendo. Tem gente dormindo no meio dos mortos, entende? As 5 que não conseguiram se despertar a tempo ou acordar enquanto houve o grito, aquelas 5 nécias, né, estão mortas, entende? Mas tem 5 que só está dormindo no meio das 5 mortas. Então tem 5 dormindo e tem 5 mortas. Olha só que coisa estranha, né? Dormir no meio dos mortos, né? Você não sabe quem está morto e quem está vivo, né? Porque você vai dar o grito, você não sabe quem é que vai levantar, né? Quem é que vai acordar. Então tem muita gente dormindo por conta de não discernir o corpo, entende? E quando a gente não discerne o corpo, que é o Cristo, que é o Cordeiro, que foi morto como primícias, né, como Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual, nosso alimento. Se eu não discernir o que é o corpo, eu estou comendo e estou bebendo juízo para mim mesmo. Eu estou me condenando, entende? Eu estou condenando a mim mesmo, entende? Vamos ler o contexto do Evangelho agora. Mateus 23, né? Do 31 até o 35 a gente vai ler. Que está tratando dos fariseus, dos hipócritas, dos mestres da lei, da galera religiosa da época de Jesus, né? Assim como hoje tem uma galera que são os religiosos hoje, são os fariseus hoje, são os mestres da lei hoje, né? Que atuam ainda hoje. Então vamos lá. Assim, contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. E enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais.
né? Então aqui Jesus está tratando de pessoas que estão vendo, estão diante do Cordeiro Pascal, né? E se essas pessoas abrir o coração e entender que ele é a Páscoa, né? Essas pessoas podem se alimentar da Páscoa e discernir o corpo de Cristo, entende? E assim essas pessoas não trariam juízo sobre si. Mas como elas não estão discernindo o corpo em pessoa na frente delas, então elas estão o quê? Testificando no coração dela, com as ações ou com aquilo que elas estão falando, que elas são filhas daqueles que mataram os profetas, né? Que foi enviado por Jesus. E os profetas foram mortos por quê? Né? O que os profetas fizeram que custou a vida deles, né? Por que eles foram perseguidos? Qual foi a mensagem dos profetas que causou perseguição na vida deles, né? Entende? Então, as pessoas que perseguiram os profetas e mataram os profetas não discerniram o corpo, entende? Porque Jesus vai falar aqui mais para frente que, né, desde Abel, né, quando Abel foi morto, né? Que foi morto por assassinato, né, por causa disso. Então, não discernir o corpo é não entender o que o profeta está falando. Uma das coisas, né? Que tem muitas coisas em jogo aí, né? Verso 33, né? Ninhada de cobra venenosa. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? E Jesus já joga na cara deles, né? Raça de víboras, né? Ninhada de cobra venenosa, né? Pessoas que não estão discernindo o corpo, estão bebendo juízo para si. E Paulo está falando isso para a igreja, não está falando isso para os judeus ou para não crentes, está falando para a igreja, entende? É o mesmo contexto que Paulo está vivendo. E hoje nós estamos vivendo esse mesmo contexto. Pessoas servindo a outro Cristo, se alimentando de outra Páscoa, de outro Cordeiro, entende? Não é o Cordeiro que Paulo está falando, não é o Cordeiro que Jesus está mostrando ali, que eles estavam se alimentando. 34. Por isso é que eu envio, ó, Jesus falando, não estou falando que ele enviou, eu envio, ele está falando para o futuro. Por isso que eu envio profetas, sábios e escribas, a uns vocês vão matar, a outros vocês vão crucificar, e a outros vocês vão açoitar nas vossas reuniões solenes, né? Para eles na época era nas sinagogas, para nós hoje é nas reuniões solenes que acontecem, nos cultos, nos templos, nos prédios, né? Reuniões solenes, né? É uma obrigação tá indo lá, né? É obrigatório estar participando dessa reunião solene. Se você não participar daquela reunião solene, você não faz parte do corpo de Cristo, né? Uma das regras, né? Se você não está lá em comunhão com aquela reunião solene, você não faz parte do corpo de Cristo. Detalhe, você não pode comer daquela Páscoa, que é o culto de Santa Ceia que acontece lá dentro. Olha para você ver a seriedade da coisa. Verso 30. Não, vou ler de novo 34. Por isso que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns vocês vão matar, a outros vocês vão crucificar, e a outros açoitar nas vossas reuniões solenes, e perseguirão a eles de cidade em cidade. Então ainda vai continuar perseguindo. Verso 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, né, até o profeta, no caso para eles, naquela época, até o profeta Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, né, dentro do templo praticamente. Então, para o contexto daquela época, desde Abel até Zacarias, como Jesus, né, remonta a profecia, né, ele dá sequência e joga para o futuro os acontecimentos que estavam acontecendo aconteceu no passado, mas iria se repetir no futuro, né? Por isso vai recair sobre vocês, mestres da lei, fariseus, bispos, apóstolos, sei lá das quantas que vocês, os nomes, os títulos que vocês arrumam, né, se autodenominam, que são líderes, apóstolos e líderes, hoje, né, colocam regras humanas, né, se alimentam de uma Páscoa diferente dessa Páscoa que está sendo mencionada aqui. O cordeiro que está sendo alimentado aqui é outro cordeiro, não é o cordeiro que vocês comem aí. E mais, quando vocês estão nessa reunião solene, nesses cultos que vocês fazem, que existem regras, né? Se não tiver lá dentro, não pode, essa pessoa do lado de fora não pode comer daquela Páscoa que vocês estão comendo lá dentro. Essa mesma regrinha que vocês estão usando aí, Jesus está falando, que vai recair sobre a cabeça de vocês todo o sangue justo que foi derramado. Não só dos profetas, mas dos santos que vêm vindo de lá para cá. No caso entra Estevão, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos que morreram. E tantos outros que vão morrer ainda no futuro por causa dessa Páscoa, né? Por causa desse cordeiro. Ou seja, quando ele está falando que o sangue vai recair sobre vocês, sabe o que ele está dizendo?
que vocês, quando vocês estão comendo essa Páscoa, que essa Páscoa é diferente, essa Páscoa que não é a Páscoa do Cordeiro que eu como, que eu me alimento, essa Páscoa aí, vocês estão se tornando cúmplice do sangue de Abel, cúmplice do sangue dos profetas e cúmplice do sangue de outros que vão morrer ainda. Ninhada de cobra venenosa mesmo, eu falo mesmo. Ninhada de cobra venenosa vocês são. Porque essa Páscoa aqui é diferente, né? Essa Páscoa que Jesus está mostrando, essa Páscoa que os apóstolos estão mostrando, é diferente da Páscoa que vocês estão comendo aí. Até porque essa Páscoa aqui era comida uma vez por ano. Vocês fazem questão de comer uma vez por mês. Todo mês tem que comer essa Páscoa. Todo mês tem que se alimentar. Todo mês a mesma repetição. Ninhada de cobra venenosa, raça de víboras. Eu fico mesmo me exaltado nessas horas, sabe? Essas coisas me exaltam, porque eu sei que eu estou falando, eu vivi aí dentro, eu sei, eu passei por coisas semelhantes, entende? Eu passei por coisas semelhantes, eu sei o que eu estou dizendo. Vocês são cúmplices, tá? Do Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Vocês estão sendo cúmplices, olha a seriedade do assunto. Cúmplice do Cordeiro, né? Carregando nas costas de vocês o sangue dos inocentes. E vão carregar muito mais se não se arrepender, se não sair desse sistema. Porque os profetas foram perseguidos. Os profetas morreram justamente tentando tirar pessoas de dentro desse sistema cheio de regras que vocês colocam aí nessas reuniões solenes. Tá bom? E a minha mensagem termina aqui. Eu termino a mensagem aqui. Tá? Só vai ficar uma pergunta, né? Vocês vão continuar comendo essa Páscoa aí? Ou vocês vão se alimentar da verdadeira Páscoa, né? Do verdadeiro Cordeiro que foi morto? Quem de vocês que vai acordar dentre aqueles que estão dormindo? Tem muitos de vocês dormindo aí, tem muitos. E outros já estão mortos. Quem é que vai ressuscitar? Quem é que vai ouvir a voz do Espírito? Quem é que vai se levantar e dizer, eu não como mais dessa Páscoa? Eu não participo, eu não quero ser cúmplice da morte dos santos. Eu não quero ser cúmplice da morte dos profetas. Eu não quero ser cúmplice da morte do profeta Abel. Não quero. Quem é de vocês que vai se levantar? Quem é de vocês que vai tomar a decisão, bater no peito e sair deste lugar? Quando eu falo lugar, não estou falando do ambiente, estou falando do sistema, sair do sistema, entendeu? Porque não adianta nada você sair do sistema religioso, prédio de tijolo, e depois ir para fora, para a rua e levantar um outro sistema e impor regras naquele sistema, entende? Não é isso que eu estou dizendo. É sair do sistema e viver a regra do Evangelho, a regra do Cordeiro Pascual, do qual foi morto por mim e por você. Ele tem uma regra que ela é leve, ela é suave, ela não é pesada, entende? Mas basta você se alimentar desse Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. É esse Cordeiro que eu estou falando, não é do Cordeiro que vocês estão comendo aí não. Tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Se você despertou, se você acordou, você vai compartilhar esse vídeo, você vai nos ajudar a divulgar, fazer essa palavra, que essa palavra fosse tocada nos 4 cantos da terra, não somente numa meia dúzia de pessoas, né? Como tem acontecido, né? Por causa da rejeição no coração mesmo, assim como era com os profetas, né? Rejeitavam a mensagem dos profetas, né? Ninguém queria dar ouvido, porque era uma mensagem desprezível, era uma mensagem nojenta, era uma mensagem que ninguém suportava, ninguém queria ouvir. Essa é a mensagem, vocês não querem ouvir, vocês não suportam ouvir essa mensagem, vocês não suportam a sã doutrina, essa é a verdade, essa é a realidade. Mas se acordar, se despertar, vai compartilhar, vai comentar e vai dizer, estamos juntos, vamos cair para dentro, vamos examinar esse cordeiro então, vamos comer junto esse cordeiro. Amém? Que Deus abençoe vocês.